Você já se sentiu sozinho e se perguntou como continuar encontrando alegria aos 50 ou 60 anos? Essa não é uma pergunta que se costuma dizer em voz alta, mas ela ronda silenciosamente a mente de muitos adultos que chegaram a uma nova etapa da vida. Os filhos crescem, os vínculos mudam, antigos amigos se afastam e de repente há mais tempo livre, mas também mais silêncio. A solidão surge, mas ela não precisa ser um peso. Em vez disso, pode ser um campo fértil para reencontro consigo mesmo, um espaço onde a paz, a presença e até a alegria podem nascer. Neste vídeo, vamos explorar 5 guias que podem ajudar você a se sentir mais inteiro, mesmo quando o mundo lá fora parecer distante. Esses caminhos foram pensados especialmente para quem está na casa dos 50 anos ou mais, entrando em uma fase de transição, onde o barulho externo diminui, mas o chamado interior aumenta. Não são dicas para passar o tempo, mas sim convites à reflexão e à prática de uma vida com mais intenção. Com base em princípios estoicos, psicologia prática e exemplos do cotidiano, cada um desses guias oferece uma forma concreta de viver bem com mais silêncio e mais significado. Começamos com o primeiro guia: criar uma rotina diária significativa. Quando somos mais jovens, o mundo define o nosso ritmo: trabalho, filhos, prazos, compromissos. Mas a partir dos 50, principalmente para quem vive sozinho, o dia pode começar sem pressa e sem direção. Acordar sem um plano pode parecer liberdade, mas logo essa liberdade vira desorientação. Ter uma rotina é uma maneira gentil de guiar o próprio tempo. Não é sobre encher o dia de tarefas, mas sobre dar forma, segurança e sentido às horas que passam. Essa rotina pode incluir momentos muito simples: tomar café perto da janela, fazer uma pequena caminhada após o almoço, regar plantas, ouvir uma música tranquila no fim da tarde. Esses hábitos não servem apenas para ocupar o tempo, eles ajudam a mente a se estabilizar. Como diz o pensamento estoico, o que está sob nosso controle é mais importante do que o que está fora dele. E o nosso tempo, quando cuidado com intenção, torna-se nosso maior aliado. Criar ritmo no cotidiano é como afinar um instrumento, faz a alma soar mais suave. Uma rotina bem construída é também um lembrete de que o dia importa. E quando o dia importa, a vida importa. Carlos, de 50 anos, começa cada manhã com um pequeno ritual. Ele escreve em um caderno 3 elementos do dia: uma tarefa simples, como arrumar o armário, um prazer, como ouvir Elis Regina, e uma reflexão, uma frase que leu ou uma lembrança que voltou. Segundo ele, esse hábito impede que os dias fiquem confusos ou vazios demais. Ele diz: quando eu escrevo, é como se eu dissesse para mim mesmo que eu ainda estou aqui, que este dia tem valor. Viver com uma rotina estruturada é um ato de respeito próprio. Mesmo quando ninguém vê, mesmo sem testemunhas, escolher o que fazer com as próximas horas é uma forma de lembrar que você ainda tem voz sobre a sua história. A filosofia estoica valoriza esse domínio interno, essa serenidade construída pelo hábito. A vida após os 50 pode ser uma nova composição, mais silenciosa, mas também mais consciente. E ela começa com o simples gesto de acordar e saber para onde ir, mesmo que seja só até a varanda, com uma xícara de café na mão e paz no coração. Uma vez que o dia ganha forma através da rotina, o próximo passo é olhar para dentro e cultivar algo ainda mais importante: a autossuficiência emocional. Esse é o segundo guia. Não estamos falando de se isolar, nem de fingir que não precisa de ninguém, mas de desenvolver a capacidade de se acolher, se escutar e se apoiar quando o mundo externo estiver em silêncio. Aos 50 ou 60 anos, muitas pessoas percebem que os laços do passado não estão mais tão presentes. Amizades se transformam, familiares seguem seus próprios caminhos, e aos poucos surge a necessidade de encontrar firmeza dentro de si. Autossuficiência emocional não é ausência de sentimento. Pelo contrário, é a prática constante de se tornar um bom companheiro para si mesmo. É saber estar consigo em momentos de alegria e também de fragilidade. Quando você volta para casa e não há ninguém esperando,
Quando vive um momento bonito e sente vontade de compartilhar, mas não tem com quem, a força interior faz toda a diferença. Nessas horas não é o barulho do mundo que conforta, é a sua presença, o modo como você conversa com sua própria mente. Essa conversa interna precisa ser gentil. Muitos adultos mais velhos cresceram ouvindo que deviam ser fortes, resistir, engolir o choro. Mas o estoicismo não ensina frieza. Ele ensina clareza, consciência, domínio das emoções, não a negação delas. Um estoico maduro não foge do que sente. Ele observa, entende e responde com equilíbrio. Isso pode começar com pequenas mudanças na forma como você fala consigo mesmo. Em vez de se julgar por sentir tristeza, diga: é normal eu me sentir assim hoje. Estou me cuidando. Palavras assim têm poder de acalmar, como um amigo sábio e sereno faria. Marta, de 56 anos, tem um costume todas as noites. Ela escreve uma frase em um pequeno caderno. Às vezes, é algo que a incomodou. Outras vezes, um reconhecimento como: hoje fui paciente comigo. Esse hábito, segundo ela, a ajuda a se sentir presente na própria vida. Quando ninguém vê, ela ainda se vê. E isso é precioso. Ter essa presença consigo mesmo é como ancorar o barco em meio a uma correnteza. Você pode balançar, mas não vai à deriva. O diário se torna um espelho, um espaço para ser honesta e, mais que isso, humana. Respirar também é parte desse autocuidado. Quando vierem emoções fortes, ansiedade, saudade, raiva, ou até um vazio difícil de nomear, pare, respire fundo. Sinta o ar entrar e sair. Isso acalma o corpo e dá tempo para a mente responder em vez de reagir automaticamente. Isso é domínio, e domínio é liberdade. A filosofia estoica chama isso de prohairesis, a capacidade de escolher a própria atitude diante do que não se pode controlar. As emoções vêm, mas você decide o que fazer com elas. Por fim, é fundamental lembrar: sentir-se solitário não é fracasso. É apenas um lembrete de que você é humano. E o caminho para transformar essa solidão começa ao se aceitar como você é, com tudo que sente, com todas as imperfeições e com toda a dignidade que existe em continuar. A autossuficiência emocional não fecha portas. Ela abre um espaço dentro de você, forte e sereno, onde sua própria presença é suficiente para sustentar os dias. Quando esse espaço é construído, você se torna uma base estável, não apenas para suportar o silêncio, mas para florescer dentro dele. Depois de construir uma rotina significativa e cultivar a autossuficiência emocional, surge o terceiro guia: descobrir alegria nos pequenos prazeres sensoriais. À medida que o tempo se torna mais calmo e os compromissos diminuem, é fácil cair na armadilha de achar que a felicidade precisa vir de algo grandioso. Mas a verdade, como ensinam os estoicos, é que a vida acontece no presente. E o presente está cheio de detalhes que a maioria ignora. Para quem vive só, esses detalhes não são apenas bonitos. Eles podem ser fontes profundas de bem-estar e conexão com o agora. Pense em coisas simples: a luz da manhã atravessando a janela, o cheiro de café recém-passado, o som de uma música que marcou sua juventude. Esses momentos não exigem companhia, não dependem de planos nem de eventos. Eles apenas são. E quando você começa a notá-los com intenção, eles deixam de ser pano de fundo e se tornam protagonistas do seu dia. Marco Aurélio escreveu: a felicidade da sua vida depende da qualidade dos seus pensamentos. E os pensamentos se tornam mais claros quando você está presente, e os sentidos são a porta para essa presença. José, de 58 anos, tem um costume curioso. Todas as tardes ele senta à beira da varanda com uma laranja. Ele descasca com calma, sente o cheiro da casca, saboreia os gomos devagar. Lembro da casa da minha avó quando faço isso, ele conta. É como se o tempo parasse por alguns minutos. Isso não é nostalgia apenas, é presença. É um ritual simples que conecta o passado com o agora e dá ao momento um gosto especial. Quando você está atento aos sentidos, mesmo as tarefas rotineiras se transformam.
Essa atenção ao corpo e aos sentidos também ajuda a manter a mente estável. Um banho quente no fim do dia, uma toalha macia, o toque de um tecido agradável sobre a pele, tudo isso comunica à sua mente que você está seguro, que há cuidado. Muitos adultos sozinhos perdem esse tipo de carinho por não terem mais uma presença física por perto. Mas o autocuidado sensorial é possível e necessário. Não se trata de luxo. Trata-se de enviar sinais silenciosos para si mesmo de que você ainda merece conforto, prazer e afeto. Na alimentação, por exemplo, isso se aplica com força. Comer sozinho pode, às vezes, parecer desimportante, mas preparar algo que você goste, sentar com calma à mesa, apreciar cada mordida, isso transforma uma refeição comum em um momento sagrado. Não é sobre o prato em si, mas sobre a maneira como você se trata durante ele. Um pedaço de pão bem assado, uma fatia de queijo, um chá aromático. São formas simples de se oferecer respeito. Os estoicos nos lembram de valorizar o essencial, e nada é mais essencial do que o corpo presente, bem cuidado. O segredo está em desacelerar, prestar atenção, deixar que as coisas simples falem alto. Um cobertor quentinho, a textura das folhas de um livro, a brisa tocando o rosto. Tudo isso é linguagem, e quando você escuta com atenção, a vida responde com doçura. A solidão perde o peso. Ela se transforma em um espaço onde o silêncio não é vazio, mas cheio de significado. Os pequenos prazeres não preenchem apenas o tempo, eles preenchem o coração. E ao aprender a enxergar beleza nos detalhes, você se reconcilia com a própria existência, exatamente como ela é. Depois de reencontrar alegria nos pequenos prazeres, chegamos ao quarto guia: conectar-se indiretamente com o mundo ao seu redor. Quando se fala em solidão, muitos pensam logo na ausência de grandes conversas ou na falta de convivência diária. Mas nem toda conexão precisa ser profunda ou contínua para ser significativa. Às vezes, um gesto breve, um olhar gentil ou um simples bom dia são suficientes para lembrar que ainda estamos incluídos, que ainda fazemos parte da corrente humana, mesmo que estejamos vivendo de forma mais reservada. Aos 50 ou 60 anos, pode ser que as amizades antigas estejam distantes, que os filhos tenham suas próprias rotinas e que você passe boa parte do tempo em silêncio. Isso não significa que a conexão acabou. Significa que ela mudou de forma. E aqui entra uma prática poderosa: a conexão indireta. Não exige vínculos profundos nem exposição exagerada. Basta intenção. Pode ser cumprimentar o caixa da padaria, sorrir para alguém na rua, deixar um elogio sincero a um atendente. São gestos que, embora breves, criam fios invisíveis entre você e o mundo. Regina, de 62 anos, encontrou uma forma curiosa de se manter conectada. Toda semana ela escreve cartões com mensagens positivas e deixa em locais públicos, dentro de livros na biblioteca, entre as prateleiras do supermercado, na mesa de uma praça. Coisas simples como: você está fazendo o seu melhor, ou hoje pode ser um bom dia. Ela não sabe quem vai ler, mas isso não importa. O ato de oferecer, mesmo no anonimato, a faz se sentir viva e parte de algo maior. É como se eu conversasse com o mundo em silêncio, diz ela. Além desses gestos anônimos, há também o valor de frequentar espaços compartilhados, mesmo que em silêncio. Sentar em um café, caminhar por uma feira, visitar uma praça movimentada, tudo isso reacende o senso de presença no mundo. Você não precisa ser o centro da atenção. Basta estar ali. Há algo muito poderoso em simplesmente dividir um espaço com outros seres humanos. Você se lembra que faz parte de uma grande tapeçaria, mesmo que o seu fio esteja num canto mais discreto. O estoicismo valoriza o pertencimento ao todo. Somos parte de uma mesma natureza, mesmo quando estamos calados. Outra maneira suave de se conectar é contribuir com o mundo ao seu modo. Alguns fazem isso escrevendo, outros costurando mantas para doação, cozinhando para vizinhos ou participando de fóruns online sobre temas que gostam. Você não precisa de um círculo social amplo para sentir que importa. Basta fazer algo que ultrapasse seus próprios limites
e chegue de alguma forma até alguém. A conexão não está apenas nas palavras trocadas, mas na energia que você envia. E quando você contribui, por menor que seja o gesto, você se sente relevante. E ser relevante é um alimento para a alma. Por fim, é importante lembrar que estar sozinho não é o mesmo que estar desconectado. O mundo está cheio de sinais sutis de pertencimento, mas é preciso sensibilidade para percebê-los. A troca de olhares com um desconhecido, o som de uma risada na rua, o gesto de segurar a porta para alguém, tudo isso é comunicação. Tudo isso é vida compartilhada. E quando você começa a reconhecer essas pequenas ligações, a solidão muda de cor. Ela deixa de ser isolamento e passa a ser quietude consciente. Um lugar onde você pode estar consigo, mas ainda sentir o mundo pulsando ao seu redor. Depois de construir conexões sutis com o mundo ao redor, chegamos ao quinto guia: manter a mente curiosa e engajada. Quando a rotina externa desacelera, especialmente após os 50 anos, é comum surgir uma sensação de que o tempo está mais calmo, às vezes até parado. Mas esse ritmo mais lento pode ser o momento ideal para acender uma chama interna, a curiosidade. Manter a mente em movimento, aberta a descobertas e aprendizagens, é uma das formas mais eficazes de sentir-se vivo, mesmo nos dias mais silenciosos. Existe um equívoco comum de que o aprendizado pertence à juventude, que depois de certa idade, nosso papel é apenas relembrar o que já vivemos, mas a realidade e a ciência mostram o contrário. Enquanto o coração bate, o cérebro pulsa com potencial. A curiosidade não tem prazo de validade. E os estoicos sabiam disso. Eles eram filósofos até o fim da vida. Marco Aurélio, já maduro, ainda escrevia para si mesmo a fim de ordenar os pensamentos. Sêneca, mesmo experiente, seguia questionando. Aprender é o que nos mantém presentes. É o que mantém o espírito desperto. Lúcia, de 60 anos, descobriu isso quando começou a assistir a documentários sobre temas que nunca haviam lhe interessado antes: astronomia, música clássica, civilizações antigas. Senti como se estivesse abrindo janelas dentro de mim, conta. Ela não está se preparando para uma prova, nem tem qualquer obrigação. Mas a cada episódio assistido, sua mente se ilumina um pouco mais. Essa sensação de descoberta contínua gera entusiasmo. E entusiasmo é uma forma de juventude que não depende da idade do corpo, mas da leveza da alma. Não é preciso fazer grandes cursos ou voltar para uma sala de aula. Basta se permitir algo novo. Pode ser uma receita diferente, um autor que você nunca leu, uma técnica artesanal que desperte interesse. Até ouvir um podcast enquanto dobra roupas pode plantar uma ideia nova. Quando a mente encontra algo para explorar, ela sai do estado de espera. E ao sair desse estado, a vida ganha um ritmo mais profundo, não mais corrido, mas mais conectado. Você não está apenas matando o tempo, está se nutrindo dele. Carlos, de 55 anos, decidiu aprender a tocar violão depois de se aposentar. Nunca havia tido contato com música, comprou um instrumento simples, assistiu a vídeos online e começou. Hoje, mesmo sem tocar grandes canções, ele diz que o ato de aprender mudou seus dias. É como se eu estivesse conversando com uma parte de mim que estava adormecida. Esse tipo de experiência revela algo essencial. Aprender não é só acumular conhecimento, é criar diálogo com a própria vida. É dizer, eu ainda estou aqui e ainda posso me surpreender. Ao manter a mente curiosa, você fortalece sua autonomia e sua saúde emocional. Estudos mostram que adultos que continuam aprendendo têm maior clareza mental, melhor memória e até mais alegria. E o mais bonito, isso pode ser feito no seu tempo, no seu espaço, do seu jeito. O estoicismo nos ensina a buscar aquilo que depende de nós, e alimentar a mente é sempre uma escolha acessível. Você pode fazer isso agora, hoje, em qualquer lugar. A curiosidade é como uma pequena vela. Uma vez acesa, ela ilumina até os cantos mais escuros do silêncio e transforma a solidão em descoberta. Agora que exploramos os 5 guias essenciais para cultivar alegria e sentido na vida, após
Os 50 é hora de aprofundar o que sustenta tudo isso: o domínio sobre os próprios pensamentos. A filosofia estoica ensina que não somos livres por controlar o mundo, mas por controlar a maneira como pensamos sobre ele. A mente é o campo onde tudo começa e onde tudo pode terminar se não for bem cuidada. Por isso, aprender a observar, compreender e guiar os próprios pensamentos é talvez o passo mais decisivo para viver bem na maturidade. É fácil cair em armadilhas mentais, arrependimentos do passado, ansiedade pelo futuro, autocríticas, suposições negativas. E quando se vive só, essas vozes internas tendem a falar mais alto. O silêncio externo amplifica o ruído interno. Mas a boa notícia é que esses pensamentos não são fatos, são apenas interpretações e podem ser transformados. Marco Aurélio escreveu: "A vida de um homem é o que seus pensamentos fazem dela." Essa frase simples carrega uma responsabilidade e um poder imenso. Se nossos dias dependem do que pensamos, então cuidar dos pensamentos é cuidar da própria vida. Uma prática eficaz é a da auto-observação silenciosa. Quando um pensamento pesado surgir, como "estou só", "ninguém se importa", "não fiz o suficiente", pare por um instante. Não lute contra ele. Apenas nomeie. Reconheça que é um pensamento, não uma verdade. Em seguida questione: isso é útil para mim agora? Isso me aproxima da paz ou me afasta dela? A filosofia estoica não exige que você nunca sinta dor ou dúvida, mas convida você a não se deixar levar automaticamente por elas. O pensamento pode vir, mas a decisão de segui-lo é sua. Helena, de 59 anos, passou boa parte da vida acreditando que estava atrasada, que devia ter feito mais, alcançado mais, sido outra coisa. Um dia, ao ler um texto sobre estoicismo, ela encontrou a frase: "Não importa quanto tempo resta, importa o que você faz com ele." Ela colou isso no espelho do banheiro. Desde então, sempre que pensamentos de julgamento surgem, ela respira, olha a frase e diz a si mesma: "Hoje é novo, e eu ainda estou aqui." Essa pequena mudança a ajudou a mudar o foco, do que faltou para o que ainda pode florescer. Outra ferramenta poderosa é a repetição consciente de afirmações estoicas adaptadas à vida real. Frases como: "Eu sou suficiente neste momento. Não controlo tudo, mas posso escolher como respondo. Meu valor não depende da quantidade de pessoas ao meu redor." Ditas com sinceridade, essas frases vão reconfigurando o modo como o cérebro reage e, com o tempo, formam um novo alicerce emocional. O estoicismo não oferece promessas fáceis, mas oferece estabilidade. E isso é tudo quando o mundo externo já não gira tão rápido quanto antes. Por fim, é importante lembrar: sua mente é sua companhia mais constante. Você pode morar sozinho, mas nunca estará de fato só, porque está sempre com seus próprios pensamentos. E quanto mais eles forem aliados, mais leve será sua jornada. Dominar a mente não significa controlar tudo o que sente, mas sim escolher, com sabedoria, o que alimentar e o que deixar passar. É como cultivar um jardim interno. Você não pode impedir que o vento traga sementes indesejadas, mas pode decidir o que vai regar. E é isso que transforma a solidão em liberdade e o silêncio em paz. Mesmo com uma rotina estruturada, mente ativa e práticas saudáveis, há dias que simplesmente pesam. E isso é natural. A vida, em qualquer fase, tem altos e baixos. Mas depois dos 50, muitas pessoas sentem esses momentos com mais intensidade. Às vezes a casa silenciosa parece ecoar demais. Outras vezes o corpo cobra um ritmo mais lento, ou a saudade bate mais forte. Nestes dias, o desafio não é evitar a dor, é aprender a atravessá-la com serenidade, sem se afogar nela. E aqui o estoicismo volta a nos oferecer ferramentas valiosas. Os estoicos nunca negaram o sofrimento. Eles apenas não se deixavam comandar por ele. O filósofo Epicteto dizia: "O que aflige os homens não são os eventos, mas a opinião que fazem deles." Em outras palavras, a dor existe,
mas o sofrimento constante é resultado da forma como reagimos. Em dias difíceis, o mais importante é não se cobrar felicidade forçada. A paz não está em sorrir o tempo todo, mas em se permitir sentir sem se perder. Como uma árvore que balança com o vento, mas não quebra. Dizer a si mesmo, hoje, estou mais sensível e tudo bem com isso. É um gesto de compaixão. Marta, de 57 anos, criou um ritual para esses dias. Ela acende uma vela, prepara um chá, se enrola num cobertor e escreve em um caderno o que está sentindo. Ela diz, é como se eu desse um espaço para o que dói, mas sem deixar que a dor tome conta da casa inteira. Essa prática transforma o desconforto em diálogo. Ao nomear o que sente, ela não se entrega ao desânimo. Ela cuida dele. Outra forma de lidar com esses momentos é usar a prática da visualização negativa, uma técnica estoica pouco conhecida, mas extremamente poderosa. Ela consiste em imaginar brevemente como seria perder algo que você valoriza, a própria saúde, um amigo, um hábito querido, não para se entristecer, mas para cultivar gratidão. Ao fazer isso, você volta a enxergar o valor do que ainda tem, mesmo num dia escuro. É uma maneira de reconectar com a vida por contraste. E, curiosamente, essa prática pode trazer mais leveza do que fingir otimismo. Também é útil lembrar que os dias difíceis passam. Sempre passam. O tempo tem uma inteligência própria. Há momentos que só precisam ser respeitados, como a chuva que não pode ser apressada. Nesses períodos, a melhor atitude pode ser apenas o cuidado básico. Comer algo leve, tomar um banho morno, ouvir uma música suave. Não é fuga, é sobrevivência digna. É dar a si mesmo o que daria a um amigo querido. Presença, não cobrança. A alma, quando bem tratada, se reorganiza sozinha. Mas ela precisa de espaço e paciência. Por fim, lembrar-se de que você não é o único a viver isso também ajuda. Em cada casa silenciosa, há alguém enfrentando sentimentos parecidos. Em cada coração maduro, há memórias, dores, medos e também forças esquecidas. O que você sente agora não te isola, te aproxima da condição humana. E ao aceitar isso, você se inclui de volta no mundo, não como vítima, mas como parte dele. O sofrimento compartilhado é menos pesado. E mesmo que ninguém esteja presente fisicamente, saber que você não está só nesse tipo de vivência já traz alívio. Há uma ideia silenciosa, mas muito presente, de que envelhecer é um processo de perda. Perda de vigor, de presença, de espaço no mundo. E se você já passou dos 50, talvez tenha começado a sentir isso em pequenos detalhes. Olhares menos atentos, convites mais raros, uma certa invisibilidade que vai se instalando. Mas aqui está o ponto central do 8º guia. Envelhecer não é decadência, é lapidação. E a forma como você interpreta o tempo que passa pode transformar completamente a experiência de viver. A filosofia estoica nos ensina a honrar o tempo como mestre. Marco Aurélio, já no fim da vida, dizia que o que não beneficia o enxame não beneficia a abelha. Em outras palavras, a vida ganha sentido quando pensamos além de nós mesmos, e esse tipo de pensamento geralmente surge com a maturidade. Os jovens são energia, mas os maduros são direção. A força que antes era física, agora é sabedoria. A rapidez que antes era prioridade, agora dá lugar à profundidade. E isso não é uma perda, é uma transformação. Paulo, de 63 anos, compartilhou certa vez que se sentia em descompasso com o mundo ao seu redor. Tudo hoje parece urgente e superficial, ele disse. Mas eu não preciso correr mais. Agora eu posso escolher onde colocar minha energia. Esse tipo de lucidez é um presente que só o tempo dá. E quando você entende isso, começa a viver com mais intenção, menos pressa e mais clareza. A idade não te empurra para fora da vida, ela te convida a vivê-la de outro modo, mais conectado com o que realmente importa. Envelhecer com dignidade é permitir-se continuar aprendendo, mas também aceitar que há coisas que você já sabe e que essa sabedoria tem valor. Não é preciso se provar o tempo todo. Não é necessário preencher cada silêncio. Basta estar.
A presença madura tem um peso suave. Ela não grita, mas é sentida. Ela não disputa, mas ensina. E o estoicismo valoriza essa postura. Ser firme como a rocha que permanece mesmo quando as ondas batem forte. A rocha não precisa se mover. Ela apenas é. Esse novo olhar também nos ajuda a nos relacionarmos melhor com o próprio corpo. Em vez de se lamentar pelas rugas, pelos fios brancos ou pela menor disposição, é possível agradecer ao corpo que chegou até aqui. Ele carregou suas alegrias, seus medos, suas escolhas. Ele não falhou, ele viveu. E agora ele apenas pede outro ritmo. Cuidar desse corpo com respeito, não com cobrança. É também uma forma de sabedoria estoica. Aceitar o que não se pode mudar e agir com excelência sobre o que ainda está em nossas mãos. Por fim, envelhecer com dignidade é lembrar que o tempo não nos rouba, ele revela. Ele tira os excessos, os disfarces, as ilusões e nos deixa com aquilo que é essencial. Depois dos 50, você não precisa mais ser aceito por todos, nem agradar a qualquer custo. Você pode ser você. E isso é liberdade. A maturidade não te afasta da vida. Ela te devolve a si mesmo. Se você abraçar esse processo com coragem, verá que há uma beleza silenciosa e profunda na forma como o tempo transforma. Não para menos, mas para melhor. Após compreender que envelhecer é um processo de lapidação e não de perda, entramos agora em uma reflexão muitas vezes negligenciada: o valor do silêncio. Para muitos, especialmente depois dos 50 anos, o silêncio começa a ocupar mais espaço. Os filhos saíram, as agendas esvaziaram, os telefonemas diminuíram. No começo, esse silêncio pode assustar, parecer vazio, frio, até doloroso. Mas, com tempo, atenção e sabedoria, é possível enxergar o silêncio como um aliado poderoso. É nele que a alma encontra espaço para respirar. O estoicismo nos ensina que o ruído externo, muitas vezes, nos afasta de nós mesmos. Estamos tão envolvidos com tarefas, opiniões, estímulos e expectativas, que mal conseguimos escutar nossos próprios pensamentos com clareza. Quando o mundo desacelera e o barulho cessa, a mente finalmente tem a chance de se ouvir. E sim, isso pode trazer desconforto no início, porque nem todos os pensamentos são leves, mas também é nesse espaço que a verdade surge. E com a verdade vem o alinhamento entre o que somos e o que vivemos. Silvana, de 54 anos, descreve que após o divórcio e a saída dos filhos de casa, o silêncio da casa a incomodava profundamente. Era como se cada parede gritasse, disse. Mas, ao invés de preencher esse espaço com distrações, ela decidiu enfrentá-lo. Criou o hábito de sentar-se por alguns minutos em silêncio toda manhã, apenas observando os pensamentos, sem julgá-los. Com o tempo, percebeu que o que chamava de solidão era, na verdade, a ausência de interferência. E nesse vazio, começou a encontrar ideias, memórias e desejos que antes estavam abafados. O silêncio não é ausência, é espaço. E como todo espaço, ele pode ser habitado com beleza ou abandono. Quando você escolhe estar em silêncio com presença, ele se torna uma prática de autocuidado. Pode ser ouvindo a chuva cair sem pressa, pode ser sentando à mesa sem o celular, apenas sentindo o gosto da comida, pode ser desligar a televisão e acender uma vela, permitindo-se simplesmente estar ali. Esses momentos não são vazios, são plenos. E eles nutrem a mente de um jeito que nenhum ruído consegue. Os estoicos sabiam disso. Eles praticavam o recolhimento, o silêncio interior, como forma de fortalecimento. Epicteto dizia: se você quer melhorar, esteja satisfeito em parecer ignorante ou tolo em relação a assuntos que não lhe dizem respeito. Em outras palavras, não precisamos saber de tudo, opinar sobre tudo, responder a tudo. O silêncio também é uma resposta. Uma resposta serena, madura, poderosa. Ele nos ensina que nem tudo exige reação e que muitas vezes o que mais precisamos é não fazer nada por um momento. Ao cultivar um relacionamento mais saudável com o silêncio, você começa a perceber coisas que antes passavam despercebidas. O som do vento nas árvores, os próprios batimentos do seu coração,
a forma como seu corpo repousa numa poltrona. Você percebe o mundo e a si mesmo com mais nitidez. E nesse processo, a solidão muda de nome. Ela passa a se chamar contemplação. E contemplar é uma arte rara. É olhar para o mundo sem pressa, sem filtro, sem expectativa. E simplesmente agradecer por ainda estar aqui, em silêncio, mas em plena vida. Chega um ponto da vida, especialmente depois dos 50, em que fantasias deixam de ser úteis. O tempo de fingir que tudo está bem, de se forçar a viver como antes, simplesmente acaba. E isso é libertador. O 10º guia é direto. Encare a realidade com coragem. A vida real, com seus silêncios, suas perdas, seus limites, não é um problema a ser consertado. Ela é o terreno sobre o qual você pode finalmente construir algo verdadeiro, se parar de negar o que está diante de você. O estoicismo nunca prometeu uma vida fácil. Ele oferece uma vida sólida. E a solidez começa quando se abandona a ilusão. Não é mais tempo de se distrair com promessas vazias, com otimismo barato ou com fórmulas mágicas de bem-estar. Se você vive só, se sente dores, se carrega saudades, ou se olha no espelho e vê mudanças que não esperava, tudo isso é parte do que é real. E só quando você aceita isso de frente é que pode escolher como responder. Com dignidade, não com lamento. Francisco, 60 anos, descreveu algo marcante. Passei anos tentando reviver a energia que tinha aos 30, até que um dia parei. Percebi que estava desperdiçando minha maturidade, tentando competir com um passado que não existe. Mas essa virada é poderosa. O que ele fez a seguir? Criou uma nova rotina que respeita seus limites atuais. Trocou intensidade por constância e diz que, desde então, vive com mais paz do que nos anos de juventude. Isso é sabedoria. Reconhecer que a realidade presente é mais valiosa que qualquer lembrança ou fantasia. Olhar a vida como ela é exige treino, especialmente numa cultura que exalta juventude, produtividade e exposição. Mas a verdade, nua, simples, inegociável, é que a vida nunca foi feita para durar em um só formato. Ela muda, e só quem acompanha essa mudança com humildade encontra estabilidade. Os estoicos chamavam isso de amor fati, o amor ao destino, não como resignação, mas como escolha. Se é isso que me foi dado, que eu use bem. Essa visão transforma dor em força, perda em clareza e envelhecer em autoridade. Escolher a realidade também implica parar de se comparar. Nada enfraquece tanto quanto olhar para os outros como medida de valor próprio. A vida de cada um tem um ritmo. Há pessoas que ainda estão rodeadas de amigos, outras que perderam quase todos. Há quem viaje, há quem mal saia de casa. Isso não importa. O que importa é o que você vai fazer com o que está nas suas mãos agora. Ignorar a realidade é andar em círculos. Encará-la é começar a caminhar. Mesmo devagar, mesmo com dor, é o único caminho que leva a algum lugar. E por fim, aceitar a vida como ela é, não significa se conformar. Significa parar de lutar contra o que já aconteceu e começar a construir com o que ainda resta. É aqui neste momento, com este corpo, nesta casa, com essa história, que algo novo pode nascer. Mas só nasce quando você para de esperar por outra versão da vida. Só nasce quando você escolhe viver esta. O presente pode não ser perfeito, mas é real. E o real, quando acolhido com coragem, se torna sagrado. E ninguém mesmo, está velho demais para isso. Depois de aceitar a vida como ela é, com suas perdas e transformações, é impossível ignorar um de seus aspectos mais visíveis, o próprio corpo. Após os 50 anos, as mudanças se tornam inevitáveis. Os movimentos já não são os mesmos, a disposição varia, e o espelho começa a refletir mais história do que juventude. Mas aqui está a verdade estoica. O corpo não é seu inimigo. Ele é sua morada, sua ferramenta, o único veículo que carrega sua alma por essa jornada. E ele merece ser tratado com respeito, não com rejeição. Os estoicos valorizavam o corpo como parte da natureza, algo a ser mantido com moderação, equilíbrio e dignidade. Eles não pregavam a obsessão por força, nem a indiferença diante
da dor. O que ensinavam era responsabilidade, fazer o melhor possível com o que se tem. Em vez de brigar com os sinais da idade, aprender a honrá-los. Cada linha no rosto, cada dor nas articulações, cada limite novo é a prova de que você caminhou, viveu, persistiu. O tempo deixa marcas, sim, mas também entrega sabedoria, se você estiver disposto a vê-la. Sandra, de 52 anos, conta que por muitos anos tentou esconder seu envelhecimento. Mudava o cabelo, evitava fotos, usava roupas que a disfarçassem. Até que um dia, ao se olhar no espelho, pensou: eu não quero mais me esconder de mim. A partir disso, começou a se cuidar de um jeito novo, não para parecer jovem, mas para se sentir bem em sua própria pele. Hoje passo creme no meu rosto, como quem agradece a ele por tudo que já suportou, diz. Isso é autocuidado com consciência. Não para impressionar os outros, mas para honrar a si mesma. Cuidar do corpo não significa submetê-lo a padrões externos, significa escutá-lo. Se ele pede descanso, descanse. Se pede movimento, mova-se com suavidade. Se pede alimento, escolha, com carinho. A maturidade permite esse tipo de diálogo silencioso com o corpo, e é nesse diálogo que nasce a paz. Como diz o princípio estoico, não se trata de acrescentar anos à vida, mas vida aos anos. E não há vida plena se o corpo é tratado como fardo. Ele precisa ser reconhecido como parte essencial da experiência humana. É claro que haverá limitações, dores, diagnósticos, cansaços. Mas isso não significa abandono. A resposta estoica é ação dentro da realidade. Se algo não pode ser mudado, aceite com dignidade. Se algo pode ser melhorado, haja com sabedoria. E sempre com compaixão. Comparar-se com o que você foi aos 30 é injusto. Seu corpo de hoje é o corpo que te sustenta. E o que ele precisa de você não é cobrança, é cuidado, é presença, é aceitação. Por fim, a beleza na maturidade física. Não a beleza dos comerciais, mas a beleza da verdade. O olhar mais calmo, o gesto mais ponderado, o passo mais atento, o abraço mais firme. São traços que não se compram e são sentidos por quem está perto, mesmo que o mundo não os valorize. Enxergar o corpo com gratidão transforma a maneira como você vive dentro dele. Você passa a habitar sua própria pele com mais tranquilidade. E isso, mais do que qualquer juventude, é liberdade. O corpo muda, sim, mas pode continuar sendo um bom lugar para morar. Depois de aprender a respeitar o próprio corpo como morada, surge um princípio que sustenta toda a vida plena após os 50, viver no agora. Parece simples, até clichê, mas é uma das tarefas mais profundas que alguém pode assumir, especialmente quando a velocidade da vida desacelera e o silêncio se torna mais comum. O passado começa a pesar com lembranças, o futuro levanta incertezas e o presente, muitas vezes, passa despercebido. É aí que mora o erro, porque, como ensinam os estoicos, o único tempo que realmente existe é o agora. Sêneca foi direto ao afirmar: a vida não é curta, nós é que a desperdiçamos. Isso não significa fazer 1000 coisas por dia, nem viver em agitação constante. Significa estar inteiro onde se está. Tomar um café prestando atenção no sabor, ouvir uma música e realmente escutá-la, olhar para o céu e notar as nuvens. A vida, depois dos 50, oferece o que muitas fases anteriores não permitiram: tempo para estar presente. E é um erro desperdiçar esse presente com culpa do que passou ou medo do que virá. Vera, de 61 anos, conta que por muitos anos acordava e já pensava no que não havia feito, no que deveria ter feito diferente ou no que ainda tinha que resolver. Eu estava viva, mas não estava presente, diz. Ao começar a praticar pequenas pausas durante o dia, para respirar, sentir os pés no chão, observar a janela, começou a perceber algo poderoso. O agora era suficiente. Quando ela estava inteira no momento, a ansiedade diminuía, a tristeza se tornava mais branda e até os pequenos gestos ganhavam cor. Estar presente é uma prática, não um dom, e como todo hábito, ela se constrói devagar.
Você pode começar com 5 minutos por dia. Sente-se em silêncio, sem distrações. Apenas respire e observe. Sua mente vai tentar puxá-lo para o passado ou para o futuro. Agradeça, mas volte. Volte para o agora, para a respiração, para o que seus sentidos estão dizendo. O presente é como uma âncora. Ele estabiliza a alma. E mesmo que ao seu redor tudo pareça parado, por dentro haverá movimento. O movimento do estar vivo. Os estoicos ensinavam que devemos agir bem no momento em que estamos, com os recursos que temos, na situação em que nos encontramos. Isso é sabedoria prática. Não adianta lamentar o que já foi, nem se perder em suposições do que poderia ser. A vida se transforma no instante em que aceitamos que o agora é o único solo fértil para qualquer mudança, qualquer paz, qualquer alegria. É nesse solo que se planta tudo. E é dele que brotam os frutos mais serenos. Viver o agora não exige perfeição. Exige presença. Exige disposição para parar de brigar com o tempo e finalmente andar com ele. Quando você aprende a habitar o momento presente com atenção, até os dias mais simples se tornam mais ricos. A xícara de café não é só café, é tempo, é calor, é pausa. A conversa com um vizinho não é só troca de palavras. É laço. A tarde silenciosa não é tédio, é espaço para respirar. A beleza do agora está sempre disponível. Basta que você esteja disposto a notá-la, com olhos calmos, alma aberta e coração presente. Após aprender a viver o agora com presença, é importante esclarecer algo que muitos confundem. Viver sozinho não é o mesmo que viver isolado. Aos olhos de quem está de fora, pode parecer que a ausência de companhia diária significa solidão profunda. Mas nem todo silêncio dói, e nem todo convívio preenche. O que importa, na verdade, não é a quantidade de pessoas ao redor, mas a qualidade das conexões que cultivamos, mesmo que elas sejam poucas, mesmo que sejam silenciosas, mesmo que estejam distantes. O estoicismo nunca incentivou o isolamento completo. Os filósofos antigos, embora valorizassem o recolhimento e o autocontrole, reconheciam que o ser humano é um ser social. Mas eles também alertavam: melhor estar só do que mal acompanhado. Melhor caminhar com consciência do que se perder na multidão. Ter vínculos verdadeiros, mesmo que raros, vale mais do que interações vazias. A maturidade permite essa escolha. Cultivar relações com menos pressa, mais profundidade, menos carência, mais significado. Cláudia, de 55 anos, compartilha que, depois de muitas decepções em amizades antigas, passou a se fechar por um tempo. Sentia-se protegida, mas também vazia. Aos poucos, percebeu que não queria voltar a antigos círculos sociais, mas também não precisava ficar sozinha o tempo todo. Começou a buscar trocas pequenas, uma conversa no mercado, um grupo de leitura online, uma ligação quinzenal com uma prima. Não são relações intensas, mas são reais, e isso me sustenta, diz. Essas conexões não enchem uma casa, mas preenchem a alma. Estar aberto a vínculos conscientes significa também estar disposto a ouvir e a ser ouvido com respeito. Você não precisa de uma multidão para sentir que pertence a algo. Às vezes, uma amizade verdadeira, construída com calma e presença, vale mais do que 100 mensagens em redes sociais. A tecnologia pode ajudar nisso quando usada com sabedoria. Um áudio sincero, uma troca de ideias em um grupo com interesses em comum, um comentário num vídeo como este que faz você perceber que não está sozinho. Tudo isso são fios que tecem uma rede silenciosa de humanidade. E há também os vínculos com o mundo natural, que muitos subestimam. Cuidar de uma planta, observar os pássaros da janela, caminhar por um parque. O estoicismo ensina que somos parte da natureza e reconectar-se com ela é uma forma profunda de sentir que pertencemos. Não é necessário ouvir palavras para sentir presença. Há dias em que o vento, o céu ou a terra transmitem mais consolo do que qualquer discurso. E quem aprende a escutar a vida dessa forma descobre uma paz que não depende dos outros, mas que ainda assim o conecta a tudo. Por fim, viver sozinho
pode ser uma chance única de redescobrir que tipo de conexão você realmente valoriza. A maturidade oferece essa liberdade. Escolher com quem se relacionar, como, com que frequência e com que profundidade. E essas escolhas são preciosas. Elas permitem que você construa um mundo afetivo mais leve, mais sincero, mais verdadeiro. Porque você já não precisa provar nada para ninguém. Só deseja estar onde há respeito, onde há verdade, onde há troca. Mesmo que seja só uma troca de olhares ou uma memória compartilhada em silêncio. Isso já é laço. E laço assim, basta. Depois de refletir sobre como viver sozinho não significa estar isolado, é hora de aprofundar uma pergunta essencial. Em um mundo que muda o tempo todo, o que permanece? Essa é uma das maiores buscas do ser humano, maduro. Após os 50, a vida já apresentou muitas transformações. Mudanças no corpo, na casa, nos relacionamentos, nos sonhos. E por vezes, essa sensação de impermanência gera angústia. Mas aqui está uma chave estoica poderosa. Em meio à instabilidade da vida, há coisas que você pode escolher preservar. A filosofia estoica afirma que não temos controle sobre o que nos acontece, mas temos total responsabilidade sobre como reagimos. Isso significa que, mesmo quando tudo à nossa volta muda, nossos princípios podem ser inabaláveis. Valores como honestidade, serenidade, gratidão, bondade e justiça não envelhecem. Eles não perdem a validade. Pelo contrário, quanto mais o mundo gira, mais esses pilares se tornam âncoras. E quanto mais tempo vivemos, mais podemos nos apoiar neles. Fernando, de 64 anos, perdeu a esposa há 3 anos. Foi um período de completa desestrutura emocional. Tudo na casa parecia ter mudado. Os sons, os hábitos, até o ar parecia diferente. Mas em meio ao luto, ele escreveu em um caderno 3 coisas que nunca haviam mudado em si mesmo. Sua vontade de cuidar do outro, seu prazer por livros antigos e seu senso de justiça. Me agarrei a isso como quem segura um galho no meio da correnteza, diz. Com o tempo, esses 3 elementos se tornaram sua base, e foi a partir deles que ele reconstruiu sua vida. O que permanece não precisa ser algo grandioso. Às vezes, é um pequeno ritual que sempre lhe trouxe paz. A forma como você gosta de preparar seu café, a maneira como organiza seus livros, a frase que seu pai dizia quando as coisas ficavam difíceis. Esses detalhes carregam uma força invisível. Eles são continuação da sua identidade. E quando tudo parece incerto, voltar a eles é como voltar para casa. O mundo pode mudar, mas sua essência permanece. E esse reconhecimento traz alívio, confiança e direção. Os estoicos chamavam isso de arete, excelência de caráter, algo que independe de idade, status ou circunstância. Mesmo em tempos turbulentos, é possível agir com dignidade, e isso é libertador, porque você não precisa que tudo esteja bem para continuar sendo quem você é. Sua postura diante da vida pode ser sua força mais estável. A maturidade, nesse sentido, não enfraquece, ela fortalece. E mesmo diante de perdas e incertezas, quem tem princípios bem cuidados não se desfaz. Pode até se abalar, mas não se quebra. Por fim, reconhecer o que permanece é uma forma de gratidão. Gratidão por ter vivido o suficiente para descobrir o que realmente importa. As máscaras caem, as ilusões perdem o brilho, os excessos vão embora. Fica o que é de verdade. Fica o que sustenta. Fica o que tem raiz. E quando você encontra isso dentro de si, percebe que o tempo não é um inimigo, é um filtro. Ele leva o que era supérfluo e revela o essencial. E se você tiver coragem de viver com base nisso, descobrirá que a mudança não te tira, ela te revela. Depois de reconhecer o que permanece dentro de você, mesmo em meio às mudanças, surge uma pergunta natural. O que você deixa no mundo? Além das lembranças. Chegar aos 50, 60 anos ou mais é também olhar para trás e se perguntar que tipo de rastro você está deixando. Para os estoicos, não são os bens, os cargos, nem os títulos que definem o verdadeiro legado. O que conta, no fim das contas, é a virtude, o caráter, a conduta, a retidão silenciosa que molda o mundo à sua volta, mesmo que ninguém perceba de imediato.
Vivemos em uma época onde o sucesso costuma ser medido por visibilidade ou por resultados materiais. Mas o tempo, com sua sabedoria firme, mostra que o que realmente impacta os outros são as pequenas ações consistentes, feitas com intenção. Ser alguém confiável, dizer a verdade quando é mais fácil se calar, ajudar sem esperar aplauso. Tudo isso constrói um tipo de presença que continua existindo mesmo quando você sai de cena. Os estoicos chamavam isso de eudaimonia, viver de acordo com a excelência moral, não com as emoções passageiras. Neusa, de 67 anos, trabalhou como costureira a vida toda. Nunca foi famosa, nunca teve um diploma, mas sempre foi conhecida por tratar as pessoas com gentileza. Os vizinhos lembram de como ela ouvia, de como ela oferecia café e silêncio quando alguém estava triste, de como ela consertava roupas sem cobrar quando via que a pessoa não podia pagar. Eu só queria fazer meu dia valer a pena para alguém além de mim, ela diz, e sem perceber deixou um legado, um rastro de dignidade e afeto que se espalhou por onde passou. Legado não tem a ver com deixar algo grande, tem a ver com deixar algo bom. E isso pode ser feito todos os dias, até mesmo nos gestos mais simples. Uma palavra honesta, um conselho sincero, um exemplo de calma em meio ao caos. Quando você vive de forma íntegra, mesmo que ninguém veja, está ensinando algo a alguém. Talvez a um neto, a um vizinho, a um jovem que observa à distância. A forma como você envelhece também é uma herança, uma mensagem silenciosa que diz: é possível viver com firmeza sem amargura, com serenidade sem desistir de si. O estoicismo ensina que a virtude é o único bem verdadeiro. Tudo o mais, saúde, riqueza, status, pode nos ser tirado. Mas o modo como escolhemos agir, esse é nosso para sempre. E quanto mais madura a pessoa se torna, mais oportunidade ela tem de ensinar pelo exemplo. Isso não requer palco, requer coerência. Viver o que se acredita, ser o que se diz, agir como gostaria de ser lembrado, mesmo que ninguém esteja olhando. Por fim, seu legado não precisa ser perfeito, mas pode ser autêntico, pode ser uma trilha de atitudes justas, compassivas, equilibradas. E talvez, em algum momento futuro, alguém se lembre de você não pelo que você possuía, mas pela calma com que você falava, pela firmeza com que você vivia, pela paz que você transmitia só por estar presente. Isso é virtude em ação. Isso é o tipo de marca que o tempo não apaga e que nenhuma ausência jamais desfaz. Depois de pensar sobre o legado que deixamos, surge uma dimensão ainda mais profunda, a espiritualidade. Não no sentido restrito de uma religião específica, mas como uma conexão interior com algo maior. Com a vida, com o tempo, com o sentido. Após os 50 anos, essa busca costuma se tornar mais silenciosa, mais íntima. As certezas diminuem, as perguntas aumentam. E, curiosamente, é justamente essa abertura à dúvida que dá espaço para uma espiritualidade mais madura, mais serena, mais essencial, mais verdadeira. Os estoicos falavam pouco sobre Deus como figura, mas muito sobre o universo como ordem e razão. Para eles havia uma inteligência na natureza, algo que regia os ciclos, os destinos, as coincidências e os silêncios. Marco Aurélio dizia: aceite com amor tudo o que o destino traz, pois tudo o que acontece foi moldado para você e você para ele. Essa não é uma visão de resignação cega. É uma entrega lúcida, baseada na confiança de que, mesmo sem entender tudo, ainda podemos estar em paz com o mistério. A espiritualidade serena não precisa de grandes rituais. Pode nascer em uma vela acesa com intenção, em uma oração curta sussurrada antes de dormir, em uma contemplação silenciosa do céu ao fim da tarde. Francisco, de 60 anos, caminha todas as manhãs antes do sol nascer. Ele diz que não reza como antes, mas sente que naquele silêncio, com o céu escurecendo devagar, algo dentro dele se alinha. É como se a vida falasse baixinho comigo ali, conta. Essa sensação de conexão é espiritualidade em estado puro, sem dogma, sem exigência, apenas presença. Com o passar do tempo, as perdas se acumulam.
Pessoas queridas partem, sonhos se encerram, ciclos se fecham. A espiritualidade ajuda a dar sentido ao que não tem explicação. Ela não elimina a dor, mas oferece amparo interior. É como uma mão invisível que segura a sua quando tudo parece incerto. Quando você confia que há algo maior, mesmo que não saiba nomear, o medo diminui. O apego se dissolve, a gratidão floresce, e o agora ganha uma luz diferente. Para os estoicos, essa dimensão espiritual se manifesta na forma como você vive, não no que você acredita. É possível ser profundamente espiritual ao escolher a paz em vez da vingança, ao tratar alguém com dignidade mesmo quando ninguém está vendo, ao cuidar do corpo, da mente e dos outros com respeito. Isso é devoção em ação. Isso é fé traduzida em comportamento. E com a maturidade, essa espiritualidade deixa de ser uma busca por respostas e se torna um modo de estar no mundo com leveza. Por fim, espiritualidade serena é aceitar que você não precisa entender tudo para viver bem. É confiar que existe beleza na incerteza. É caminhar mesmo sem saber exatamente o destino, porque você sente que está no caminho certo. E isso, para quem vive só ou está em fase de reflexão, é um bálsamo. Você não está abandonado. Você está incluído em algo maior, um fluxo de vida, de tempo, de existência que te reconhece, mesmo no silêncio. A serenidade espiritual é o espaço onde você encontra abrigo, não fora, mas dentro de si. Após desenvolver uma espiritualidade serena, você começa a olhar para a vida de forma diferente. O que antes parecia perda, agora se mostra como transformação. O que antes causava medo, passa a convidar à aceitação. E é nesse ponto que encontramos o 17º guia. Aceitar a impermanência. Tudo na vida passa. As estações, as pessoas, as posses, os estados de espírito. E por mais doloroso que isso possa ser, também há algo libertador nisso. Porque quando você compreende de verdade que nada permanece igual, você para de se agarrar e começa a viver com mais leveza. O estoicismo encara essa realidade de frente. Não há negação, não há ilusão. Marco Aurélio escreveu: "Você pode deixar esta vida agora. Deixe que isso determine o que você pensa, diz e faz." Não é um chamado ao medo, mas à urgência da presença, ao reconhecimento de que a vida é curta, sim, e justamente por isso merece ser bem vivida. A impermanência não é inimiga, é a natureza da vida. E quem entende isso para de lutar contra o fluxo e começa a caminhar com ele. Muitos adultos, após os 50, experimentam perdas profundas, o falecimento de entes queridos, o fim de relacionamentos longos, mudanças no corpo e na rotina. É fácil sentir que partes da própria identidade também foram embora. Mas aqui está uma mudança de perspectiva. O que vai embora abre espaço, e o que permanece se fortalece. Silvia, de 62 anos, conta que quando sua mãe faleceu, sentiu-se desorientada. Era como se eu tivesse perdido uma parte de mim. Com o tempo, passou a escrever cartas para a mãe, como forma de manter o vínculo de maneira diferente. Perdi a presença, mas ganhei um novo silêncio, diz. Essa é a sabedoria da impermanência. Transformar a ausência em significado. Aceitar. A mudança não significa gostar dela. Significa parar de brigar com o que não pode ser revertido. Quando você se apega ao que já foi, sofre duas vezes, pelo que perdeu e pela expectativa de que aquilo deveria durar. Mas a maturidade ensina que tudo tem seu ciclo, e que parte da sabedoria está em saber fechar portas com dignidade. Isso não é fraqueza, é força refinada, é coragem emocional. E o estoicismo ensina justamente isso, o valor da entrega lúcida, da aceitação ativa, da firmeza silenciosa diante do inevitável. Há uma prática estoica chamada memento mori, que significa lembre-se de que você vai morrer. Pode parecer pesada, mas é um lembrete poderoso de que a vida é finita e justamente por isso valiosa. Ao lembrar da impermanência, você para de adiar. Você vive melhor. Diz o que precisa ser dito. Perdoa com mais leveza. Solta o que já não serve.
e segura com mais amor aquilo que ainda está ao seu alcance. A impermanência, quando bem compreendida, se transforma em impulso, não em paralisia. Por fim, aceitar que tudo passa é também reconhecer que você não precisa mais carregar tudo. Pode soltar o que não cabe mais. Pode deixar ir com gratidão o que já cumpriu seu papel. E ao fazer isso, você não perde, você se liberta. A maturidade, no fundo, é isso: saber o que soltar e o que manter, o que guardar no coração e o que permitir que se vá com o vento. E nessa dança entre o que fica e o que vai, você encontra não apenas paz, mas a verdadeira leveza de viver com coragem. Depois de aceitar a impermanência com coragem, algo essencial começa a florescer. A liberdade de ser quem você realmente é. Após os 50, muitos percebem que já não precisam mais desempenhar tantos papéis. O mundo externo exige menos, as opiniões alheias perdem força, e com isso surge a chance, talvez pela primeira vez na vida, de viver com mais autenticidade. O que antes parecia obrigação agora pode ser escolha. O que antes era aparência, agora pode ser essência. E isso é libertador. O estoicismo valoriza a coerência entre o que se pensa, se sente e se faz. Ser você mesmo, nesse sentido, não é um ato impulsivo, mas um exercício de integridade. Marco Aurélio escreveu: pare de se debater com a imagem que os outros fazem de você e concentre-se em ser o que você é. Quando a maturidade chega, ela traz um presente raro, a oportunidade de parar de representar e começar a existir com mais verdade. Não há mais tempo a perder tentando agradar todo mundo, e isso não é egoísmo, é sabedoria. Ricardo, de 58 anos, conta que durante décadas moldou sua vida em função das expectativas dos outros. Escolheu uma carreira que não amava, silenciou opiniões, conviveu com pessoas por conveniência. Até que um dia, após uma crise de saúde, decidiu mudar. Passou a dizer o que realmente pensava, a se vestir do jeito que queria, a cortar vínculos que o desgastavam. Senti medo, no início, mas depois veio uma paz que eu nunca tinha sentido. Essa paz é o que nasce quando você para de se trair para caber em espaços que nunca foram seus. Ser autêntico não significa ser ríspido nem desrespeitoso. Significa ser inteiro. É ter coragem de dizer não quando algo não te representa. É aceitar que nem todos vão te entender. E tudo bem. Você já entendeu a si mesmo e isso basta. A liberdade de ser não exige aplauso. Ela exige consciência. E viver com consciência é uma das maiores virtudes estoicas. É estar atento às próprias escolhas, aos próprios limites, aos próprios valores. E viver de acordo com eles, sem a necessidade de se esconder atrás de máscaras. Essa liberdade também se reflete nas pequenas coisas do cotidiano. Escolher o que vestir com conforto, escutar a música que você gosta, organizar seu tempo de acordo com o seu ritmo. Cada escolha alinhada ao que você realmente sente é uma afirmação de identidade. E quanto mais você pratica isso, mais você percebe que viver tentando se encaixar era o que te cansava. O cansaço não vem da idade, vem da falsidade. E a maturidade é um convite a viver com leveza, sem disfarces, sem pressa, sem obrigação. Por fim, ser quem você é de verdade é o maior presente que você pode dar a si mesmo e, curiosamente, também aos outros. Porque pessoas autênticas liberam os outros para também serem autênticos. Elas não julgam, não cobram, não competem. Elas simplesmente são. E nesse ser, elas ensinam. Ensinam que é possível envelhecer com dignidade, sem tentar parecer mais jovem. Ensinam que é possível mudar sem se envergonhar. Ensinam que é possível viver de forma simples, mas profunda. Ser você é o seu direito. E agora, mais do que nunca, é sua escolha. Após conquistar a liberdade de ser quem você é, surge um desejo sereno, quase inevitável. Compartilhar. Não para aparecer, não para ser aplaudido, mas porque algo dentro de você sabe que a sabedoria só faz sentido quando circula. Depois dos 50, você já viveu o bastante para ter algo a dizer, mesmo que diga pouco. Já errou o suficiente para alertar com compaixão.
Já amou o suficiente para ensinar o valor da presença. E já perdeu o suficiente para entender o que realmente importa. Tudo isso pode e merece ser transmitido. O estoicismo não via o sábio como alguém isolado, mas como alguém que, mesmo recolhido, contribui para o bem comum. Marco Aurélio escreveu: "O que não beneficia o enxame, não beneficia a abelha." Em outras palavras, seu valor pessoal se realiza também quando reverbera no coletivo. Mas essa contribuição não precisa ser grandiosa. Pode ser silenciosa, discreta, até invisível. Às vezes, um olhar compreensivo, uma palavra no momento certo, ou apenas o exemplo calmo de quem vive com coerência, já muda o dia de alguém e talvez a vida. Rosana, de 60 anos, costumava se sentir irrelevante depois que se aposentou. Sem rotina profissional, sem filhos em casa, sem grandes compromissos. Um dia começou a escrever bilhetes com conselhos e deixá-los em bancos de praças e pontos de ônibus. Parecia pouco, mas me fazia bem, ela disse. Meses depois, viu um dos seus bilhetes emoldurado na parede de uma padaria. Foi ali que percebeu. O bem não precisa ser reconhecido para fazer diferença. Contribuir é sobre intenção, não sobre visibilidade. Você pode contribuir de muitas formas, ensinando algo que sabe, ouvindo alguém com atenção, ajudando um vizinho, escrevendo suas memórias, sendo voluntário, plantando árvores, doando tempo, escrevendo cartas. Tudo isso é expressão de uma alma madura, uma alma que já entendeu que o valor da vida está no que se entrega, não só no que se recebe, e que cada gesto feito com verdade cria ecos. Mesmo que você não os ouça, eles acontecem. Essa disposição para compartilhar também é uma forma de resistir ao egoísmo e à sensação de inutilidade que às vezes acompanha o envelhecimento. Muitos acham que, por não estarem mais no auge de suas vidas, não têm mais nada a oferecer. Mas isso é uma mentira cultural, não uma verdade existencial. A sua presença no mundo ainda é relevante, talvez mais do que nunca. Porque agora você tem algo que poucos têm: tempo para escutar, paciência para ensinar e profundidade para acolher. Contribuir com sabedoria também significa saber quando calar. Às vezes, não é o conselho, mas o silêncio acolhedor que ajuda. Às vezes não é a solução, mas a companhia. Às vezes não é o que você diz, mas como você está. O estoico sabe que o exemplo fala mais alto do que o discurso. E por isso, vive de forma a inspirar sem impor. O bem que você espalha volta, nem sempre pelas mãos que o receberam, mas volta, porque ele te transforma também. Por fim, pense. Nisso, você não precisa fazer grandes coisas para deixar um mundo melhor. Precisa apenas viver com consciência, com bondade, com integridade. Cada atitude pequena, cada palavra honesta, cada escolha feita com sabedoria é uma semente. E mesmo que você não veja a flor, alguém verá. E essa é a beleza de contribuir. Você não sabe para onde vai, mas sabe de onde veio, do melhor de você. Depois de tudo o que foi dito, sobre rotinas, presença, silêncio, vínculos, virtude, impermanência e contribuição, chegamos ao último guia: viver bem com o que se é. Parece simples, mas é uma das conquistas mais difíceis e mais nobres que se pode alcançar. Porque aceitar a si mesmo, com todas as marcas, falhas, memórias, limites e potências exige coragem, mas essa coragem nasce com mais facilidade na maturidade. Após os 50, a vida já foi dura o suficiente para te testar, mas também generosa o bastante para te revelar. E agora, tudo o que você é suficiente. O estoicismo nos ensina que a verdadeira liberdade é interior. E essa liberdade só se alcança quando paramos de correr atrás de versões idealizadas de nós mesmos. A maturidade é o momento em que, finalmente, você pode baixar as armas e se abraçar. Sem a pressa da juventude, sem a ansiedade de impressionar, sem o peso de cumprir expectativas alheias. Agora é você com você. E essa honestidade íntima, quando bem vivida, traz uma serenidade que não pode ser comprada nem ensinada, só sentida.
Cecília, de 65 anos, diz que começou a gostar verdadeiramente de si quando entendeu que não precisava mais melhorar o tempo todo. Eu não estou em reforma constante, eu estou em morada. Essa frase carrega uma sabedoria profunda. Viver bem com o que se é não significa desistir de crescer. Significa crescer com leveza, sem se violentar. É evoluir porque se ama, não porque se rejeita. É cuidar do corpo porque ele é lar, não por vergonha. É cultivar a mente por respeito, não por medo. É escolher a calma, não como fuga, mas como destino. E é nesse ponto que você descobre que não há mais nada urgente. O que precisa ser feito pode ser feito com tempo, com alma, com verdade. Você já não precisa se comparar, nem se justificar. Você já passou por coisas que nem todo mundo suportaria. Já sobreviveu a noites longas. Já reconstruiu-se mais de uma vez. E apesar de tudo, está aqui. Sentado, respirando, ouvindo, pensando, sentindo. Isso, por si só, já é uma vitória. E viver com dignidade essa fase da vida é a forma mais bela de celebrar o caminho percorrido. A maturidade é uma chegada, não um fim. Uma chegada ao essencial, ao silêncio confortável, ao olhar que vê mais fundo, à escuta mais generosa, ao toque mais leve, ao sorriso que não precisa de plateia, ao tempo que não é perdido, mas saboreado. A maturidade é o lugar onde tudo que parecia pesado começa a ganhar leveza, onde os vazios deixam de doer e passam a ser espaço, onde a solidão vira solitude. E o que você é passa a ser finalmente suficiente. E mesmo que o mundo lá fora ainda corra, você já não precisa correr. Pode andar, pode parar, pode observar, pode simplesmente ser. Como uma árvore que já não cresce para cima, mas cria raízes mais profundas. Você também não precisa mais subir. Agora é hora de sustentar, nutrir, florir por dentro. Você não é menos por ter mudado. É mais, porque agora carrega tudo o que viveu com sabedoria. E tudo o que ainda virá, você acolherá com mais calma. A vida, enfim, se alinha. E você se alinha com ela. Se esse vídeo falou com você de alguma forma, recomendo que continue sua jornada com a playlist Após os 50 anos. Lá você vai encontrar reflexões estoicas, conselhos práticos e caminhos para viver com mais leveza, propósito e força interior nessa fase da vida. Seu tempo é valioso, sua história importa, e ainda há muito para florescer.